Olá, boa tarde. Prazer estar com vocês novamente no nosso painel Saúde. E hoje vamos discutir sobre as doenças metabólicas, especificamente sobre o diabetes. Para essa discussão ficar um pouco mais rica, nós temos o prazer de contar hoje à tarde no estúdio com a professora Carla Juliano, que é formada em Educação Física, com especialização em Fisiologia do Exercício, mestrado em Educação Física pela Universidade de São Judas Tadeu, e atualmente trabalha no Hospital Albert Einstein, com o grupo de Centro de Prevenção de Medicina, especificamente na Educação em Saúde em Diabetes. Professora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é um imenso prazer poder colaborar aqui na discussão. Muito bem. Professora Carla, a pergunta é a seguinte: quais são as doenças metabólicas e se diabetes se encaixa ou não nesse conceito das doenças? Então, as doenças metabólicas, elas começam a englobar, se desenvolver a partir de um processo de resistência à insulina, Então, a gente englobaria a esteatose hepática, a síndrome metabólica, e o diabetes seria uma consequência do agravamento desses processos metabólicos, E o grande perigo e a preocupação das doenças metabólicas é que traz como consequências alguns agravos, principalmente agravos de doenças cardiovasculares, Então, o diabetes já gerou, um círculo de alterações que também traz consequências negativas para o sistema cardiovascular. Agora, antes do indivíduo se tornar diabético, ele passa a acumular gordura, passa a engordar? Ou a relação inversa? Ele começa a ter a resistência à insulina e depois ele engorda? Como é que esse processo ocorre? Se a gente pensar no diabetes tipo 2, o processo começa a partir do acúmulo de tecido adiposo. Então, com o crescimento do tecido adiposo no nosso corpo, a gente começa a liberar citocinas, que geram um processo inflamatório e que acabam atrapalhando na sinalização da cascata da insulina. Então, a insulina ela vai se ligar ao receptor e na sinalização para o glúteo migrar para a membrana, a gente tem uma falha. Então, a insulina ela não vai conseguir desempenhar o papel dela. Então, a glicose ela não vai entrar dentro da célula. E aí, o que acontece? O corpo entende que está faltando energia. Se a glicose não entra dentro da célula, eu não tenho energia. E aí, a gente acaba sinalizando o pâncreas para aumentar a produção da insulina. Então, de modo inicial, a gente tem um processo de hiperinsulinemia. Então, o pâncreas aumenta a produção dessa insulina, porque ele entende que a glicose não está entrando na célula, exatamente porque não tem insulina o suficiente. Isso vai gerar uma sobrecarga pancreática que começa a degenerar as células beta do pâncreas que fabricam a insulina. E aí, além de não ter a ação dessa insulina, a gente começa a perder as células que fabricam. Então, a obesidade vai ser o start inicial para essas alterações metabólicas que, como consequência, vai gerar o diabetes tipo 2. Agora, você falou das citocinas. O que são as citocinas? Que papel elas têm nesse processo do metabolismo? Então, as citocinas elas vão ser substâncias pró-inflamatórias, em exagero elas acabam falhando, gerando uma série de processos que vai alterar a função metabólica. Então, dentre elas nós podemos citar a leptina, o fator de necrose tumoral alfa. Então, tudo isso em excesso, ele favorece o desenvolvimento de inflamações e falha no processo metabólico. Então, quer dizer que o grande problema metabólico da população, das pessoas, é que existe um aumento do peso e, consequentemente, existe uma alteração funcional do pâncreas e, a partir daí, alguns complicadores, como, por exemplo, a esteatose hepática. Exatamente. Tudo começa a partir do tecido adiposo. Então, o tecido adiposo que vai gerar essa série de alterações metabólicas, Então, se você conseguir controlar o peso, a porcentagem de gordura corporal, com certeza o risco de você desenvolver uma doença metabólica é muito baixo. Agora, vamos pensar na seguinte questão. Então, o problema é educacional. É educacional. Se a pessoa, mesmo que ela tenha um histórico familiar muito forte para o desenvolvimento do diabetes, se ela mantiver hábitos de alimentação saudável e atividade física de forma regular, a chance dela desenvolver uma patologia metabólica é praticamente nula. Considerando então, Carla, que o diabetes ele passa a ter então um quadro de agravo,
ninguém sai de um estágio normal diretamente para o diabetes. Não. Ele tem um período de transição, uma questão intermediária. Exatamente. Nesse momento intermediário, esse indivíduo ele pode ter, então, algumas intervenções que não chegariam ao diabetes. Com certeza. O que seria esse período de transição? A gente tem aí estudos que mostram que a partir do início dessas alterações metabólicas até o diagnóstico do diabetes tipo 2, a gente tem um intervalo aí de uma média de 12 anos. Então, a partir do tecido adiposo começar a desenvolver esse processo inflamatório, o indivíduo ele demora 12 anos para ter o diagnóstico de diabetes. Então, se você conseguir mudar hábitos alimentares, fazer atividade física durante esse período, com certeza você não vai chegar no agravo do diabetes. Agora, eu teria que fazer então um exame preventivo. Aí a avaliação sérica sanguínea seria suficiente para isso? Na verdade, a gente começa a ter alterações, né, diagnósticos que podem anteceder o diabetes tipo 2. Então, o primeiro diagnóstico que antecede, que hoje é muito reconhecido, é o diagnóstico de síndrome metabólica. Então, a síndrome metabólica ela vai ser caracterizada por um aumento de circunferência da cintura. Então, dos homens é quando está acima de 102 centímetros, das mulheres acima de 88 centímetros, glicemia de jejum alterada acima de 110, triglicerídeos acima de 150, o HDL baixo para mulheres abaixo de 50, para homens abaixo de 40, e a pressão arterial também alterada. Então, a partir desse diagnóstico, os médicos entendem que já há um distúrbio metabólico, então ele já está desenvolvendo o processo de resistência à insulina. Hoje, né, nós temos estudos, aí estamos investigando a esteatose hepática como o fator que precede o desenvolvimento do diabetes. Então, a esteatose hepática, que é considerado o acúmulo de gordura no fígado, ele é gerado exatamente pelo início do processo de hiperinsulinemia. Né? Então, o tecido adiposo, quando ele começa a estimular a resistência à insulina, né, que faz com que o pâncreas produza mais insulina, ele também vai alterar todo o metabolismo de gordura hepático, que vai levar a um aumento, né, de gordura dentro do fígado. Então, talvez, se um diagnóstico precoce de esteatose hepática fosse feito, né, com certeza a pessoa conseguiria ter um papel preventivo, mudando o hábito alimentar, fazendo atividade física de forma regular, muito mais eficaz, né, para não desenvolver o diabetes, do que quando já está com a síndrome metabólica para o diabetes, que é um degrau muito pequeno, né, um espaço muito pequeno da síndrome para o diabetes. Agora, já que a síndrome, então, ela acontece antes, relativamente antes ao diabetes, dos fatores todos que você apontou, a glicemia, a circunferência, etc., o que seria, vamos dizer assim, a combinação mais perigosa? O aumento da circunferência abdominal junto com uma alteração de HDL, ou aumento da circunferência abdominal e um triglicerídeo aumentado? Quer dizer, tem essa relação ou independe dos fatores de risco? Na verdade, independe, né? Com certeza, quando você está já num quadro de síndrome metabólica, a circunferência abdominal ela vai estar aumentada. Tá, a circunferência abdominal é um fator importante de se considerar para todas as doenças metabólicas? Com certeza. Tá. Exatamente pelo aumento do tecido adiposo, que é o que vai dar o start para o desenvolvimento. E a combinação dos outros fatores independe, então? Na verdade, os outros fatores vão ser gerados exatamente pelo aumento do tecido adiposo. Né? Então, se não houvesse esse tecido adiposo, com certeza o triglicerídeo, né, que vai ser metabolizado pelo fígado, estaria num nível adequado. O HDL, que também vai ter influência através do desenvolvimento da esteatose hepática, também estaria num nível normal. A glicemia não estaria alta, porque eu não teria resistência à insulina. A pressão também não estaria alterada, porque provavelmente ela vem de um processo de resistência vascular devido ao aumento de colesterol circulante. Então, com certeza, os outros fatores estão ligados ao aumento do tecido adiposo. Agora, esse tecido adiposo, ele é subcutâneo ou ele é visceral? Ele é visceral, por isso que é utilizado o padrão de circunferência abdominal, né? Não necessariamente o peso, ele não é considerado, e muito mais a circunferência abdominal, que é a gordura que vai trazer um risco metabólico e cardiovascular. Agora, isso acontece para homem e para mulher na mesma
dimensão, as mulheres têm mais assim, proteção biológica para não ter síndrome metabólica e o homem mais vulnerável? Como é que é isso? O homem, ele é mais vulnerável, vamos dizer assim, na faixa etária entre os 30 aos 45 anos, que é onde a gente tem um aumento de circunferência abdominal. A mulher, devido à produção de estrogênio, ela é protegida, né? Porque o estrogênio faz com que a gente tenha uma tendência de acumular gordura na região periférica, né? Então, principalmente nas pernas e quadris, e muito menos na região abdominal, né? Porém, quando entra na menopausa, né, com a queda do estrogênio, essa gordura abdominal começa a acumular. Então, o risco da mulher para desenvolvimento de doença metabólica é muito maior no pós-menopausa, devido à queda do estrogênio. Agora, os dados internacionais mostram que, por exemplo, quase que 50%, 49% dos adolescentes hoje já estão acima do peso considerado saudável. Se isso se mantiver com esse grupo na vida adulta, é muito provável que o quadro de doenças metabólicas tende a crescer nas populações mundiais. Com certeza. A gente tem dados aí da Organização Mundial de Saúde que mostram que se os hábitos das crianças se mantiverem, né, da forma que estão, as crianças cada vez mais sedentárias, mais obesas, a perspectiva é que em 2020 a gente alcance um perfil populacional de mais de 80% dos adultos se tornando diabéticos, né, se continuar nesse padrão. Então, quer dizer, o diabetes, então a gente poderia pensar assim, o indivíduo engorda, vai ao diabetes, ele gera uma doença metabólica importante, né, um conjunto metabólico degenerativo, isso caminharia também para as doenças cardiovasculares. Com certeza. Então, agora, o problema ele vai aumentando de dimensão, quer dizer, a relação metabólica ela acontece antes dos problemas cardiovasculares. Sim, na verdade é difícil você encontrar um diabético que morreu de diabetes, né, de algum agravo devido a uma hiperglicemia acentuada. Ele morre por doenças cardiovasculares, né? Então o maior índice de morte do diabético é cardiovascular. Então quer dizer que essa situação que se escuta, olha, você engordou, vai infartar, isso não é verdade. Então, deveria dizer, você engordou, vai ficar diabético. Exatamente. Vai infartar devido às consequências do diabetes. Agora, como pensar na prevenção para isso, então? Pensando no diabetes tipo 2, que é o mais prevalente, são 95%, 90% de todos os casos são do tipo 2. 5, 10%, então, são os diabetes tipo 1, que são pessoas que dependem da insulina para poder ter sua vida diária. Como fazer prevenção, então, para os indivíduos do tipo 2? Prevenir através do controle de peso. Como? Cuidando da alimentação e fazendo exercício físico regular. Quanto de peso eu deveria, ou seria minimamente recomendável perder para que evitasse a transição desses 12 anos? O peso ele tem que ser perdido de forma gradual, né? Não é recomendado uma perda rápida, porque essa perda rápida ela vai gerar uma sobrecarga hepática, o que vai favorecer essas alterações metabólicas. Tu agravaria a esteatose? Eu agravaria a esteatose. Então, ao invés de ser benéfico para o meu organismo, pelo contrário, vai trazer mais prejuízos. Então, a perda de peso recomendada é que não ultrapasse 1 quilo semanal. Né? Então, às vezes o pessoal prefere tomar medicamentos que tragam perda de peso de forma rápida, isso acaba prejudicando ainda mais o fígado, né? Então vai acumular mais gordura intrahepática, o que vai prejudicar ainda mais o desenvolvimento do diabetes. Agora, esse gradual, ele obviamente 1 quilo por semana, mas ele tem a ver com o peso inicial da pessoa. Então, por exemplo, se o indivíduo pesasse 90 quilos, para minimizar o risco do desenvolvimento, deveria chegar a quanto? A 80, é uma perda 85? De 10% do peso inicial dele a cada 6 meses, de forma semestral. Então, isso resolveria, em parte, esse agravo metabólico. Esse agravo metabólico. Agora, não resolveria somente com dieta.
seria importante colocar exercício para aumentar o uso da glicose, por exemplo? Exatamente, porque a gente tem pesquisa que mostra que quando a pessoa perde peso só através de dieta, 25% dessa perda vai ser de massa muscular. E perdendo massa muscular, eu diminuo o metabolismo basal. Né? Então, a atividade física ela consegue assegurar, né, uma diminuição da perda de massa magra e dependendo do tipo de exercício que for prescrito, você consegue até gerar uma hipertrofia, aumentar a massa muscular. O que vai consumir a glicose em situações de repouso vai aumentar o metabolismo basal desse indivíduo. Agora, e também vai controlar a esteatose hepática, né? Porque eu vou precisar repor o triglicerídeo intramuscular após o exercício. Agora, essas questões, por exemplo, já que há uma relação entre esteatose, o diabetes, a esteatose ela não tem só uma origem a partir da alimentação. Ela também tem relação com o consumo de álcool. Como que isso acontece para essas pessoas que já têm uma síndrome, bebem álcool, não sabem? Como é que isso tudo ocorre em termos hepáticos? Então, a esteatose ela pode ser gerada pelo aumento de peso, né, ou pela obesidade, consumo de álcool, ou até a utilização de medicamentos que agridem o fígado. E a perda de peso rápida também pode gerar, né, que é o que a gente chama de caquexia, também pode gerar esteatose. O consumo de álcool, né, a gente tem como assim considerado saudável para homens uma média de 2 doses, né, de consumo de álcool por dia, né, ou 14 doses semanais, desde que eu não tenha um acúmulo, né? Não bebi a semana inteira, no fim de semana eu posso beber as 14 doses? É o mais comum de acontecer. Não é. Não pode acontecer, na verdade. Você vai gerar uma sobrecarga do fígado que vai favorecer o desenvolvimento da esteatose hepática. E o processo metabólico vai acabar alterando da mesma forma. Então, em relação ao acúmulo de triglicerídeo dentro do fígado, pelo consumo de álcool, isso também vai gerar essa falha na sinalização, que não vai fazer com que eu vou diminuir a excreção de VLDL, que que tem como papel tirar o triglicerídeo e levar para a corrente sanguínea. Então, isso vai prejudicar da mesma forma. Agora, então se a gente começar a observar, existe uma situação relativamente perigosa em termos metabólicos. Por quê? A gente não percebe que aumenta o peso, a não ser quando você compara muitos anos do que você é do que era, então existe o aumento do peso, existe o agravo silencioso da glicemia, existe o agravo silencioso das alterações hepáticas, existe o agravo silencioso da pressão arterial e, portanto, como é silencioso, é muito provável que as pessoas não percebam isso. Qual que é a tua experiência lá no grupo de educadores em diabetes do Hospital Albert Einstein, com relação a essa percepção da saúde das pessoas? Na verdade, a maioria dos indivíduos, eles percebem, né, e caracterizam a saúde entre boa e excelente, por mais que tenham significativas alterações, né? 90% dos nossos casos de diabetes tipo 2 são assintomáticos, eles não têm sintoma nenhum. Eles vão descobrir que são diabéticos por achado de exame. Então, foram no médico, fizeram um check-up ou algum tipo de controle e descobriu que está com diabetes tipo 2. Então, foi um achado de exame. Ou quando descobrem devido a algum sintoma, é num grau que já está muito elevado. A glicemia está super descompensada, que a ponto de alterar já a visão, né, alteração na urina, mal-estar, então, que não passa de 10% dos casos. Então, eles acabam percebendo a saúde entre boa e excelente, por isso que eles não vão procurar um médico. Se a gente pensar numa população masculina, os homens não têm o hábito de ir ao médico de forma anual para ver se está tudo bem, né? Fazer prevenção. A mulher já não, ela já tem o hábito desde da juventude de ir ao médico no mínimo uma vez por ano. E isso acaba prejudicando o homem, né? Então, ele só vai pesquisar, vai ver se está doente quando ele tem algum sintoma. Então, pelo diabetes, na maioria dos casos, ser assintomático, não é feita a prevenção. Agora, então essa prevenção, ela passa por 2 pontos. Uma parte educacional, de melhor alimentação, etc. Inclusive, ir ao médico frequentemente para essa check-up, ou pelo menos algumas análises básicas de sangue.
e também a prática de exercício. Com certeza. Agora, no sangue, você encontra indicadores que podem levar a uma situação de dislipidemia ou até associada à síndrome metabólica, mas pode também acontecer que o sangue não tenha ainda apresentado alterações significativas e o quadro já está em processo. Então a pergunta é a seguinte: olhar para o exame de sangue garante o quê? Na verdade, ele não garante tanto assim, né? A gente tem até pesquisas aí, foi até o meu tema de tese do mestrado, que principalmente o início do processo metabólico seria a esteatose. E olhar para um exame de sangue, não necessariamente você vai ter o perfil tanto lipídico quanto o perfil das enzimas hepáticas alteradas. E a pessoa ela já tem esteatose hepática, mesmo sem ter alteração no exame de sangue. Então, se você tivesse que deixar agora, para eu poder entender, o meu exame de sangue deu normal, minha pressão arterial deu normal, e, portanto, eu posso ter já um quadro de esteatose. Com certeza. O que define, então, o critério para a existência da esteatose? Eu acredito que hoje a gente deveria muito mais se preocupar com os hábitos, né? Então, faz atividade física, né? Fazer atividade física é um fator seria uma protetor. pergunta, então. Exatamente. Circunferência abdominal está aumentada? Não necessariamente acima do padrão da referência considerado saudável, mas quanto mais próximo ao valor de referência, maior vai ser o risco de você já ter esteatose Agora, hepática. então, estou entendendo que você está me dizendo o seguinte: se eu tiver circunferência abdominal aumentada, mesmo que os meus exames sanguíneos de HDL, LDL, triglicerídeo, colesterol estejam nos valores de normalidade, eu posso já ter um quadro de desenvolvimento de esteatose, o que vai caminhar ao diabetes. Com certeza. Então, não deve ser a base os exames de sangue. Você tem que pensar muito mais nos hábitos de vida, que vão gerar um aumento da circunferência, se você não tiver uma alimentação equilibrada e fizer atividade física de forma regular, que você já pode estar desenvolvendo um processo metabólico, que seria a esteatose, que vai caminhar para o diabetes. Então, o que você está trazendo a partir do seu mestrado é uma nova visão preventiva. Quer dizer, os exames de sangue eles são bons indicadores quando o indicador está presente. Agora, independente do indicador estar presente alterado, a circunferência estando alterada, a probabilidade de já ter uma doença metabólica é maior do que se o exame estiver normal. Exatamente. E se a gente pensar na prevalência da esteatose, né, no perfil de população que eu tinha, que já tinha o quadro de esteatose hepática, grande parte não era obesa, a maioria era sobrepeso. Então, se você analisasse o perfil de IMC, por exemplo, eles não eram caracterizados como obeso, eles eram com sobrepeso e já tinham o quadro metabólico alterado, eles já tinham esteatose hepática. Bom, então considerando que o sobrepeso é alguma coisa assim, então um pouquinho acima, mas nada severo, que me impede de fazer as coisas da vida diária, considerando que eu tenho exames normais ou até relativamente próximos à normalidade, mas eu não sinto nada, isso significa então que nós temos efetivamente aí uma bomba relógio metabólica que vai estourar a qualquer momento para essas pessoas, e quando aparece eu não tenho como retornar mais para uma condição de não doente. Exatamente. Até o próprio nome do diabetes, né, fala que é o quê? Uma doença crônico-degenerativa. A partir do momento que você está diagnosticado, você não tem como retroceder o diagnóstico. Pelo contrário, se não muito bem tratada, a situação, a tendência é só piorar, é só agravar. Então, se você tivesse que deixar um recado para os nossos internautas, e considerando todo o contexto metabólico, né, que existe na população, obesogênico, vamos chamar assim, baixa atividade física, alimentos mais calóricos, mais densos, e um estilo de vida bastante conturbado, que recado que você daria, mas que fosse um recado assim palpável para que os indivíduos efetivamente prestassem atenção que existe um risco muito forte futuro desse diabetes ou de outras doenças metabólicas acontecerem? O que você poderia dizer assim pontualmente? Educação, né? Educação em saúde. Então, cuidar da alimentação,
né, principalmente os hábitos alimentares, vão interferir no processo metabólico em relação ao aumento de peso, e fazer atividade física, né? E a gente sabe da dificuldade da população em se manter ativo, mas a gente tem que pensar na atividade física não necessariamente só como um exercício físico, movimentação, né? Estou trabalhando demais, não tenho tempo de ir à academia. Movimente-se, né? A gente sabe da recomendação que os 30 minutos diários não precisam ser contínuos, eu posso fracioná-los. Então, achar uma opção para eu me manter ativo, né? Não tenho como sair para a academia. No meu horário do almoço, vou caminhando até o restaurante, volto caminhando, né? Cumprir já a minha recomendação. Manter-se ativo é a melhor forma de prevenção, não só das doenças metabólicas, como as doenças cardiovasculares também. Muito bem. Queria agradecer muito a professora Carla Juliano, que, reforçando mais uma vez, hoje ela trabalha no Hospital Albert Einstein. Ela é educadora em diabetes, no grupo de medicina preventiva e doenças crônicas do hospital, além de docente de universidade em São Paulo. Para essa conversa muito gostosa, educativa, muito importante, para que as pessoas entendam que elas também podem, por todas as adversidades, elas podem se ajudar muito na vida diária, pensando um pouquinho mais na saúde metabólica. Queria te agradecer muito, Carla, e deixar você à vontade para colocar seu contato pessoal para os nossos internautas que quiserem conversar um pouquinho mais com você. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada, né, por estar aqui com você, dividir um pouquinho essas informações, e deixo o meu contato para quem precisar, né, tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar. O meu e-mail é carlagpinto@yahoo.com.br. Fico à disposição. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a sua presença, Carla, e certamente todos nós ganharemos muito com essas informações que você trouxe. Ficamos por aqui, então, por hoje. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.